Mas a verdade é que quando nós entendemos que não é sobre nós, mas é tudo sobre Ele, nós tiramos o foco de nós mesmos, tiramos o foco das nossas fraquezas e passamos a olhar só para Ele. E aí é onde nós encontramos a força para continuar. Então eu queria convidar vocês para cantar com a gente essa canção. Se você não conhecer, você pode fechar seus olhos e deixar a letra dessa canção falar ao seu coração e o Espírito Santo fluir em nosso meio. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso descansar com ele. Eu sei que o teu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que passem os céus e a terra, ainda que tudo que eu conheço, tudo que eu sei se desfaça, mas eu sei que ainda assim as tuas palavras permanecem, Senhor, e o teu amor permanece para sempre. Pode passar os céus e a terra, mas o Senhor não muda, o Senhor permanece o mesmo. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Oh, oh, oh. Aleluia. Agora eu queria chamar todo mundo para se levantar.
Esse louvor é para lembrar cada um de vocês que existe um lugar onde a gente pode recorrer nos nossos momentos mais difíceis. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por um momento difícil e a gente recorre a tudo, menos a Deus, né? Enquanto Ele está bem pertinho, é bem facinho de chegar até Ele. E hoje a Bia vai falar melhor sobre isso. Mas nos seus momentos de maior dor, nos seus momentos de maior angústia, se lembre que há um lugar para onde você pode correr para obter socorro. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus.
Eu não sei se você pode sentir, mas o Espírito Santo, Ele está fluindo aqui no nosso meio nessa noite. E eu creio que Deus tem algo de especial, algo de diferente para fazer aqui hoje. Hoje, o Espírito Santo está tentando falar ao seu coração que não há nada que você precise mais do que Ele. O salmista disse que se o Senhor é o meu pastor, nada me falta, de nada eu tenho falta. O que você tem é porque você não precisa. Porque o Senhor é o teu pastor, o Senhor supre as tuas necessidades. O Senhor é o teu refrigério, o Senhor é o que te leva a pastos verdejantes. E hoje Ele está aqui, tentando reforçar ainda mais essa mensagem para o seu coração. E eu só peço que você esteja disposto, esteja com o coração aberto e deixe o Espírito Santo te comunicar aquilo que Ele está trazendo do coração do Pai para você. O que Ele está querendo dizer é te lembrar de quem você é, te lembrar da tua identidade, te lembrar que você é filho, você não é escravo, você não é um simples servo, você não é distante, você é um filho, você é chegado, você é chamado de amigo. E Ele quer restaurar completamente o relacionamento dEle contigo. E que você sinta a liberdade de se achegar ao trono do seu Pai, sabendo que Ele é seu Pai, que Ele te recebe. E você não é mais escravo. Ele já te resgatou, te libertou e te adotou como filho. E pela fé você pode receber isso. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo. Diga com fé, eu sou filho de Deus. Declare isso com toda a fé. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E antes mesmo de nascer, Ele me escolheu, Ele te escolheu. Escolhido fui, por meu nome me chamou. E eu nasci de novo. Nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh.
de Deus, Ele abriu o mar pra eu passar por Ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Para cada mentira que você já ouviu sobre quem você é, para cada mentira que já foi lançada contra o seu coração, sobre você não ser amado, sobre você não ser suficiente, sobre você não ter valor, responda essa frase, mas não responda de qualquer jeito, responda com fé e diga: eu sou filho de Deus, eu não sou escravo, eu não sou um qualquer, eu não sou sem valor, eu fui comprado, eu fui remido, e o valor do sangue de Jesus é o que hoje está imputado sobre mim, e eu tenho valor para Deus porque eu sou filho, eu fui adotado. Eu queria que você cantasse mais uma vez, e você cante assumindo essa identidade, declarando isso com fé, para desfazer todas as cadeias que já foram construídas na sua mente, tentando diminuir o seu valor e tentando te distanciar de Deus. Mas declare com fé que eu não sou mais escravo do medo, mas eu sou filho. Sou teu filho, Deus, eu não sou, eu não preciso de migalhas, eu me assento à tua mesa, Pai, eu não preciso de migalhas, escravo do medo, eu não preciso da comida dada aos porcos, eu não preciso me conformar com as migalhas que o mundo me dá. Eu não sou mais escravo do medo. Eu me assento à mesa do Pai, porque eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém. Quando os meus filhos eram pequenos, eu fiquei expert em desenhos animados. Todos os da época eu assisti inúmeras vezes. E um dos filmes que eu assisti muitas vezes dos desenhos animados foi Ratatouille. E no filme Ratatouille, lá no final, quando o ratinho tem a sua habilidade culinária reconhecida, aí o grande chefe, aquele cara que era temido, aquele cara que era o crítico mais feroz da época, lá de Paris, depois de se render às habilidades culinárias do ratinho, o ratinho pergunta assim: o que é que eu faço para você comer? E aí ele responde com uma palavra: me surpreenda. E eu vim de casa hoje pedindo por uma surpresa de Deus, pedindo: Senhor, me surpreenda. E o presente, ele tem valores diferentes de acordo com as circunstâncias que ele é entregue. Se eu chegar no teu aniversário e disser: tá aqui, presente para tu. Ou então, como diz lá em São Paulo: topa você? Topa você? É assim, Jean? Mais ou menos, né? Se eu chegar para ti e disser: tá aqui teu presente, toma, o efeito será um.
Mas se eu te surpreender com um presente, o efeito será outro. Porque o efeito surpresa torna as coisas mais gostosas. E Deus tem surpresas para nós nessa noite. Ele já me surpreendeu ali. Ele já me surpreendeu, porque eu cheguei com meu coração do tamanho de um maracujá. Mas Deus, Ele inflou o meu coração com a glória dEle. E eu tenho certeza que nessa noite Ele vai surpreender cada um de vocês. E que a gente não se acostume no nível dos normais. A gente não pode ser normal. A gente não pode querer viver como normais nessa terra. Por favor, não vamos viver como normal. Não seja um funcionário normal. Não seja um aluno normal. Não seja um crente normal. Crente normal não produz. Queira viver no degrau de cima, ou queira ir para a prateleira de cima. Lá na prateleira de cima tem coisa boa. Na prateleira de cima você vai ter acesso a sensações que talvez você nunca tenha experimentado. Tá certo? Mas vamos à palavra, né, Bia? Chega mais. Existia entre nós, não vou dar spoiler, mas existia entre nós e Deus uma parede tão espessa, ou mais espessa que a muralha da China. E ao mesmo tempo era da finura de uma cortina. E esse véu, essa cortina, essa parede, essa separação, caramba, nós estávamos separados de Deus. Vem. A gente não tinha acesso a Deus. E aí a parede, o véu, a separação, ela se desfaz. E hoje, para você ter acesso a Ele, é só dizer: Deus. Deus. Ou pode ser mais íntimo dele: Pai. Pai, eu estou aqui, Pai. Eu acho tão bom quando meus filhos dizem Pai. É bom. Com certeza eles se alegram quando você diz: Pai, fala comigo, Pai, quero te ouvir. Fala, Pai. A paz do Senhor. Amém. Como o irmão Marcelo introduziu, a gente vai falar um pouquinho sobre o véu que existia no templo. E para isso eu quero que vocês comecem abrindo a Bíblia em Gênesis 3, do 8 ao 10. Antes da gente ler, eu vou começar com uma pequena introdução. A palavra Shekinah. Eu já escutei muito falar de Shekinah, desde que eu entrei na igreja. Shekinah para cá, Shekinah para lá. O que é Shekinah? Shekinah vem de uma palavra aramaica e ela significa morada, habitação. Quando ela se refere a Deus, ela significa habitação de Deus entre os homens. Shekinah, então, é a manifestação de Deus entre os homens, é a morada de Deus entre nós, certo? No início, vocês sabem, eu não preciso contar essa história, o homem tinha livre acesso a Deus. Deus criou Adão, criou Eva, e na Bíblia a gente consegue entender que na virada do dia para a noite, Deus caminhava no jardim com Adão, com Eva, conversava. O homem tinha livre acesso. E aí veio o pecado. O homem errou, a mulher errou, a criação errou e foi imposta uma barreira que atrapalhou esse relacionamento do homem com Deus. E essa consequência desses pecados a gente colheu por muito tempo. Vamos lá? Começando a ler aqui. Gênesis 3, 8 ao 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque eu estava nu e escondi-me. O que é isso? Por que Adão se escondeu? Eu não quero entrar em detalhes com vocês, a gente só vai fazer uma recapitular. Por que eles se esconderam? Porque o pecado, ele nos deixa com a consciência pesada. O pecado, ele nos envergonha. E a gente não consegue olhar, falar com Deus da forma que nós falaríamos se nós estivéssemos santos. Quem aqui é pecador? Quem aqui já pecou? Quem aqui pecou hoje?
Amém. Todos nós somos pecadores. E quando a gente comete um pecado, a gente vai, com que cara que eu vou olhar para Deus agora? Como que eu vou falar com Deus agora? Ele vai me ouvir? Ele vai me aceitar? E a partir desse momento, quando nós pecamos, a criação pecou contra o Criador, nós não conseguíamos encarar Deus. E Ele não tinha como morar conosco. Porque muitas vezes é dado exemplo na Bíblia. Se nós olhássemos a face de Deus, o que aconteceria conosco? A morte. Nós morreríamos. Porque o nosso pecado é tão grande que nós não aguentamos olhar para Deus e o nosso corpo não resiste. O pecado ocasiona uma separação entre Deus e a sua criação. E aí é o início do fim da intimidade. Aquela intimidade que existia, que Deus caminhava no jardim com a sua criação, com a sua criatura, acabou aí. E aí começa um plano de Deus para que essa intimidade venha a ser restabelecida. Para que nós venhamos ter livre acesso a Ele. A falar: Deus, eu estou aqui, oi, tudo bem? Pode falar comigo? Eu posso falar com o Senhor? Começa a saga de Deus para voltar a habitar conosco. E aí a gente passam-se longos anos, décadas, centenas de anos, e começa a formação do povo de Israel. Durante a formação, a Shekinah ela foi vista na sarça ardente. Quando Deus fala com Moisés, Moisés vai libertar meu povo e tal e tal. Deus se manifestou na sarça ardente, lá no Monte Sinai. Monte Sinai ou Monte Horebe, como vocês preferirem. E aí depois, Moisés liberta o povo vai, e eles, mais uma vez, têm a manifestação da glória de Deus, que é a Shekinah, no Monte Sinai, que é quando Deus dá a tábua da lei para Moisés. No processo de formação de um povo, como é o povo de Israel, ele precisa de algumas coisas. Primeiro é uma terra. O povo de Israel não tinha terra, mas eles já tinham uma promessa de uma terra e eles estavam indo em direção a ela. Para ser considerado um povo no Oriente Médio, você também precisa de tradições. O povo de Israel já tinha tradições. Deus deu quando Ele deu a lei, as tábuas. Precisava de um Deus, Yahvé, eles já tinham, e um líder, que era Moisés. Faltava uma coisa: a morada de Deus. Porque no Oriente Médio você não é considerado um povo se você não tiver um lugar que você diz: o meu Deus mora aqui. Como é que um povo peregrino, andarilho, que está em busca da sua terra, vai ter uma morada para Deus? Eles não podem carregar o Monte Sinai com eles. Deus só se manifestou até agora no Monte Sinai. E eu não tenho acesso a falar diretamente com Deus por causa do meu pecado. Como que eu vou colocar um lugar para Deus morar? Aí começou a construção do tabernáculo. Era uma tenda. E aí Deus deu todas as instruções de como deveria ser. Vamos passar para a próxima passagem. Êxodo 25, 8 e 9. Êxodo 25, 8, só 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Presta atenção, o homem não tinha mais acesso para Deus morar com ele. Deus morar no meu coração, Deus vai morar na minha cabeça. Não posso, porque eu pequei. Então eu tive que construir um santuário. E aí Deus fala: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus queria morar no meio do povo. Deus queria relacionar-se com o povo, com a criação dele. Por que que Deus nos criou? Por que que Deus nos criou? Não foi para eu adorar a Deus. Foi para eu me relacionar com Deus. Ele queria alguém para se relacionar com Ele. E, claro, para se relacionar, Ele queria morar conosco. E aí o povo construiu um santuário móvel, já que eles eram um povo móvel. E tinha uma parte reservada, onde só uma pessoa podia entrar uma vez por ano. Essa parte era um véu. Não era um véu comum, como a gente fala véu, a gente pensa naquele negócio, aquele tecido fininho, que a noiva usa, que a gente vê o outro lado. Não era assim, não. Hebreus 9, 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos. Êxodo 30, verso 6.
E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Êxodo 30, verso 10. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Uma vez por ano, uma pessoa era autorizada a entrar nos Santos dos Santos para ter acesso a Deus. O resto do povo não tinha. Eles podiam chegar lá no templo, orar, mas a presença de Deus estava naquela parte escondida. E só para deixar claro como era esse véu, ele tinha mais ou menos 18 metros de altura, mas o que impressiona era a espessura do véu. Ele tinha 72 dobras de tecido. 72 dobras de tecido, de espessura. Era 10 centímetros mais ou menos. 10, 12 centímetros. Então não é um véu, é uma parede. Certo? É uma parede que separava o homem de Deus. Vamos lá para Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. A mão do Senhor não está encolhida. Quem botou o pecado lá, quem botou a parede lá não foi Deus, fomos nós. Nós quebramos esse relacionamento, nós atrapalhamos as coisas. E aqui nessa passagem fala que o que cobre os nossos olhos é o pecado, o que cobre nossos olhos espirituais. Mais uma vez, quem aqui é pecador? Eu sou pecadora. O meu pecado me impede de ver com os olhos espirituais. O meu pecado me impede de falar com Deus. Hoje não existe um véu que me impede de falar com Deus. A gente está aqui nesse templo, mas não tem um véu aqui separando. Eu não posso subir no púlpito. Se eu não estiver no púlpito, eu não sinto a presença de Deus. Isso não acontece mais. Mas a gente vai já chegar nessa parte. Não existe mais esse templo onde talvez eu não possa entrar no Santo dos Santos porque eu estou numa determinada condição, porque eu estou com uma determinada roupa, porque eu não fiz um determinado ritual. Não existe isso mais. Foi Jesus que se encarregou de que esse peso, que esse fardo fosse levado. Esse fardo não existe. Você está aqui e você tem livre acesso para sentir a presença do Senhor. Porque Ele está aqui, só que a gente às vezes esquece. Vamos lá. Você acha que quando a gente sair daqui, vai apagar a luz, tchau Deus, até domingo. Deus vai ficar aqui? É a casa dele, eu vou para a casa do Senhor. A gente chega na casa do Senhor, oi Deus, tudo bem? Quanto tempo? Adora, canta, não sente a presença do Senhor como se Ele nem morasse aqui e vai embora e desliga a luz, tchau Deus. Domingo, amanhã é domingo, a gente volta e a gente conversa. Deus não mora aqui. Deus não mora aqui. Isso aqui são paredes, tijolos, argamassa, concreto, ferro, areia. Deus não mora aqui. E aí, depois dessa construção do templo móvel, aconteceram muitas coisas na história do povo que eu só vou dar um resumo. Josué se assentou em Canaã, Moisés morreu. E aí a arca foi colocada no Monte Ebal, foi construído um santuário. E aí no tempo dos juízes a arca foi para Mispá e depois ela foi para Siló, não sei. No tempo de Saul a gente não escuta mais ouvir falar de templo, a gente não escuta mais templo, a gente escuta só a arca. E a arca começou a representar a Shekinah. A arca começou a ser a representação da morada de Deus com os homens. Então, para onde ia a arca? Ia a presença de Deus. Se a arca era roubada, a presença de Deus não está mais com a gente. Difícil, né? E aí, depois de muito tempo, Salomão constrói o templo. O templo é queimado várias vezes, acontecem muitas coisas. O templo é reconstruído, queimado, reconstruído.
E aí Deus sabia que isso não era suficiente. Um templo não é suficiente. Então, como quebrar esse muro de pecado para que eu possa habitar, conviver e me relacionar com os homens, sem ter que ficar num templo onde ninguém tem acesso a mim? Enquanto o véu existisse, a consciência do homem seria pesada, porque o pecado deixa a consciência pesada. Então, enquanto o véu fosse necessário, o homem não conseguiria falar com Deus, porque a nossa consciência fica pesada. E aí a gente vai para Hebreus 10, 2 e 3. Hebreus 10, 2 e 3. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. O que ele está falando aqui? Da lei. Com a lei, todo ano eu lembro do meu pecado, porque nunca é suficiente. Todo ano eu tenho que sacrificar um cordeiro pelo meu pecado, e aí no outro ano de novo, e o meu pecado sempre fica na minha mente. Sempre fica na minha mente, eu nunca vou me livrar daquilo. E aí, como que Deus pensou em resolver essa situação? Ele mandou Jesus, certo? Vamos lá para Marcos 14, 58. Nós ouvimos-lhes dizer: eu derrubarei este templo, construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Eu derrubarei esse templo feito por mãos de homens, e daqui a 3 dias reconstruirei um outro que não é feito por mãos de homens. Essa foi a frase utilizada para acusar Jesus perante o Sinédrio, para que acontecesse tudo aquilo que nós já sabemos. Porque alguém ouviu Jesus dizer que ele ia acabar com o templo, que era a casa de Deus, e reconstruir um outro, um novo. Foi isso que aconteceu. E aí vem a época de Jesus. Passou-se a época lá do templo, o lugar onde era a morada de Deus. Passou-se o tempo da arca, que a arca representava a presença de Deus. E veio Jesus, que é o próprio Deus encarnado. Que legal, né? Já pensou? Eu andar com Deus. A gente pensa assim, cara, se eu estivesse lá, se eu visse o que aquelas pessoas viram, Jesus andando, pegando uma mulher que estava sendo apedrejada, levantando, filha, eu não te condeno, ninguém vai te condenar. Jesus andando, paralítico, está curado. Jesus andando, tem um cego, está curado. Já pensou? A casa de Deus era um lugar onde ninguém tinha acesso. Uma vez por ano, uma pessoa ia lá, sacrificava, e meus pecados eram limpos. E aí vem o Deus encarnado, anda na terra comigo, e eu posso andar com ele e falar: em Jesus, bora ali? Aí a gente fica, cara, se eu estivesse lá, eu creria. Se eu tivesse visto o que aqueles caras viram, eu creria. Certo? A gente não pensa? Mas se eu falar para vocês, Jesus está ali no cantinho esperando eu falar para ele entrar. Jesus está ali, ele veio acompanhado de Pedro e João. Ele está ali na porta e quer entrar aqui, e vai entrar aqui daqui a pouco. Você ficaria desse jeito que você está? A primeira coisa que eu ia fazer é dar uma arrumada assim. Cara, é Jesus, mano. É Jesus, Jesus. Jesus, aquele homem que resgatou tantas pessoas do pecado, aquele que multiplicou o pão, o vinho, o peixe. Ele está bem ali na porta. Pensa aí, qual é a primeira coisa que você ia fazer? Quando Jesus entrasse, você ia fazer e falar o quê? Ficar sentado. Mas ele tá bom? Ele está aqui. Pode ser que eu não consiga tocar lá como Tomé, pegar na mão dele, mas ele está aqui sim. E eu tenho certeza que se ele entrasse aqui em carne e osso, a gente não ficaria do jeito que estamos agora. Nós não ficaríamos. Mateus 27, 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Quando Jesus morreu, ele entregou o seu espírito, e o véu do templo, de 72 dobras,
de 10 a 12 centímetros de espessura, se rasgou de cima a baixo. Isso se cumprindo o que ele falou: eu derrubarei esse templo por mãos de homens, construído por mãos de homens, e construirei um novo daqui a 3 dias. E quando Jesus ressuscita, depois de 3 dias de muito choro, muita dor, acabou. O tempo da habitação terrena construída por homens acabou. Hebreus 10, 17 a 21. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, estejamos conscientes de que esse lugar não é mais a casa de Deus. A casa de Deus, a partir desse momento em que Jesus morreu, se entregou e ressuscitou, passou a ser nós. Eu sou a casa de Deus, você é a casa de Deus. Não tem nenhum motivo para eu chegar aqui e não poder subir no púlpito, porque esse lugar aqui não representa muita coisa. Representa que a gente vai se reunir em comunhão, nós vamos admoestarmos uns aos outros, como diz a Bíblia, congregar. Mas Deus não fica aqui depois do domingo, quando eu apago a luz e vou embora. Deus vai comigo. Deus não fica aqui depois desse culto. E Deus pode até não estar aqui na frente de vocês. Gente, esse aqui é Jesus e tal, vamos falar com ele aqui, se apresentar. Mas ele está aqui. Só que parece que a gente esquece, a gente não percebe que ele está aqui. Vamos abrir os nossos olhos espirituais. Vamos esquecer todas essa religiosidade que nos impede de falar com ele. Aqui em Hebreus, a gente acabou de ler, fala para a gente entrar na casa do Senhor, no santuário, com ousadia, com coragem. Que o nosso temor não venha nos enfraquecer, que ele não venha nos dar medo. É temor do Senhor, não é pavor. Certo? Estejamos conscientes que Deus está aqui habitando em nós. E o templo nada mais é que tijolos, argamassa. Vamos nos relacionar com Ele. Amém? O pai está on, né? O pai está muito on. O pai falou e falou muito. Eu lembrei de 2 pessoas que discutem. 2 pessoas que discutem. O tempo de reconciliação, ele varia muito de uma pessoa para outra. Tem pessoas que, quando discutem uma com a outra, virou a esquina, ela já esqueceu, né? Mas tem pessoas que discutem uma com a outra e demoram um pouquinho para assimilar e para virar a página. Talvez eu seja uma dessas pessoas que demora um pouquinho para virar a página. É um defeito meu e que eu peço em Deus que seja corrigido. Mas existia uma briga entre ser humano e Deus. E o ser humano era o errado, Deus era o certo. E quem foi que pediu desculpas? O que estava certo. Deus pediu desculpas. Ei, eu quero falar contigo. Ei, fica longe de mim não, eu quero conversar contigo. E aí Deus foi se aproximando. Vamos dizer que aqui são 2 pessoas que brigaram. E aí Deus foi se aproximando. Deus foi se aproximando. Foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que se tornou um comigo e contigo. Onde nós estivermos, Deus tem que estar. Porque nós somos o templo. Aqui, como a Bia falou, saiu, apagou a luz, acabou. Deus está com a gente. E por que o salmista diz, irmão Marcelo, que alegrava-se quando disseram para ele, vamos à casa do Senhor? Porque naquela época existia sim uma casa do Senhor física. Mas hoje não.
hoje a alegria não tem que estar com quem vai para a casa do Senhor. A alegria tem que estar com quem é a casa do Senhor. E você é a casa do Senhor. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Que a alegria do Senhor seja o brilho da tua face. E que você leve Deus aonde você for. Amém? Vamos ouvir mais um louvor. Eita. Gente, eu não sei vocês, mas parece que eu levei por uma pizza, viu? Foi eita atrás de vixe aqui. Mas é incrível quando a gente é assim confrontado dessa forma tão maravilhosa pela palavra. Eu achei incrível porque a cada 20 segundos tinha uma referência bíblica aqui, ó. Pá, toma, segura essa. E a palavra do Senhor é uma coisa incrível. Ela é viva. A palavra do Senhor é viva. Ela penetra no mais íntimo do nosso ser. Ela vai até a divisão entre a alma e o espírito. E ela até discerne nossos pensamentos e nossas intenções. É uma coisa incomparável. Não existe nada igual. E eu espero que essa palavra tenha encontrado um lugarzinho aí no coração de vocês, para vocês entenderem que vocês podem se achegar ao Pai e que não há mais separação. E diante disso, Deus já fez tudo, gente. Tem um meme, né? Ah, fulana faz tudo. Deus já fez tudo, Deus faz tudo. A única coisa que a gente precisa é responder, é corresponder ao amor dele e se aproximar, porque ele já tirou toda a separação. Então essa é a saideira, gente, queria que todo mundo ficasse em pé. Já vai acabar, mas vamos aproveitar esse momento para renovar a nossa aliança com Deus. Se há uma distância entre você e Deus, como a Bia falou, essa distância não foi Deus que colocou. Você pode eliminar essa distância, dá um passo à frente, se aproxima dele, porque ele está te chamando. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Sim, tu és, Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Oh, impressionante é o seu amor. me redimiu, que me redimiu E me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Quero aproveitar só essa oportunidade para deixar um convite aberto aqui a quem tiver tempo, quem tiver condições, depois do culto. Se quiserem ir, ficar lá na calçada de casa, sentado nas mesinhas do açaí, para a gente trocar uma ideia, pedir uma esfirra ali no JH, comer um sorvetinho, tomar um sorvetinho, né? O convite está aberto a todos. Minha casa está sempre de portas abertas a todos vocês. E é isso, vamos nos aproximar cada vez mais de Deus e uns dos outros também, né? Amém. Fomos surpreendidos por Deus nessa noite, né? Agradecer o meu amigo Jonávio aqui, que é o ministro oficial da água. Pai do Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que dá água aos pequeninos. Então o homem é bem-aventurado. O homem está cheio da bem-aventurança. Eu quero agradecer e dar assim alguns conselhos a vocês, a título de ensinamento, tá? Toda vez que a gente estiver num culto, é só um conselho. A gente esqueça a ideia de que vai para a igreja para receber alguma coisa. Esqueça essa ideia. Não saia de casa dizendo, Senhor, eu quero receber. Não saia de casa. Aqui não é um caixa eletrônico, que você bota um cartão e saca. Não é lugar para saques do céu. Aqui é lugar para depósitos. Você vai depositar e aumentar o seu saldo. Tá certo? Como é que você deposita aqui? Se concentrando, ouvindo a palavra, estando atento. Às vezes a gente sai daqui dizendo assim, sai daqui e diz assim, o culto hoje foi bom. Ou então, o culto hoje foi mal paia. Mas por que o culto é paia? Porque os ingredientes do culto foram ruins? É o meu paladar que não foi apetecível aquele alimento. Tá certo? Esqueça a ideia de receber. Esteja aqui como alguém que vai dar um presente para uma pessoa especial. Presente maravilhoso, embrulhado num belo papel de presente, para agradar aquela pessoa. Tá certo? Isa, ora por nós. Para encerrar, é a noite da surpresa.
Pai Senhor. Surpresa, viu? Essa palavra de hoje falou muito no meu coração. Eu estava realmente precisando. Eu chorei muito antes de vir para cá. E Deus é bom. Vamos lá. Senhor amado, meu Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra hoje, Senhor. Só Tu sabes, Deus, o quanto alguns de nós estão cansados, Senhor, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, ou só cansados com o corpo, Senhor. Tu sabes, Jesus, por tudo que nós estamos passando, Jesus. Obrigado, Deus, por nós termos a Tua presença. Não importa o que aconteça, Senhor, mas que nós estamos contigo, Jesus. A Tua presença é o mais importante. Como foi falado aqui hoje, nós não precisamos de mais nada, além da Tua presença, Senhor. Tudo, quando nós temos o Senhor, o restante é acrescentado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Que essa palavra hoje, Senhor, não saia, assim como nós vamos sair da igreja, ela pare como o vento, mas que ela esteja nos nossos corações e que ela fale realmente conosco, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por hoje. Em nome de Jesus, nos leva para as nossas casas e que nós possamos ser multiplicadores da Tua palavra e do Teu amor, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a todos vocês.